Ceará bonito, né? Mas sabe uma das coisas que eu mais gosto aqui? É que além de ser um lugar lindo, é um lugar cheio de arte e cultura. E acho que para nós, do mundo das letras, além de conhecer assim, os artistas renomados, vale a pena pesquisar e divulgar o trabalho de intelectuais e escritores menos conhecidos. Você, por exemplo, já ouviu falar de Francisca Clotilde? Não? Pois vamos falar um pouquinho sobre essa mulher que foi uma grande escritora, poetisa, jornalista, educadora, abolicionista e uma mulher à frente de seu tempo. Francisca Clotilde nasceu em Tauá, interior do Ceará, em 1862. Em 1º de fevereiro de 1877, publicou seu poema Horas de Delírio, no jornal O Cearense, com apenas 14 anos de idade. Ela se casou aos 18 anos com Francisco de Assis Lima, logo após concluir seus estudos, que a habilitaram como professora. Clotilde começou a ensinar e, aos 22 anos, tornou-se a primeira mulher a lecionar na Escola Normal em Fortaleza. Como educadora, é importante mencionar seu espírito vanguardista ao fundar, em 1908, o Externato Santa Clotilde. Era uma escola mista em que meninos e meninas estudavam juntos, prática em comum à época, e com uma pedagogia voltada para o pensamento crítico e a emancipação humana. Clotilde colaborou com jornais como O Domingo, A Quinzena, Revista Contemporânea, A República, publicou na Folha Operária O Combate. Participou da Sociedade das Senhoras Libertadoras e publicou no Jornal Libertador, pela abolição da escravatura. Ela escreveu poemas sobre a infância, saudades, família, mas também textos sobre a libertação dos escravos, patriotismo e uma maior participação feminina na política, defendendo que, apesar de as mulheres não terem direito a voto, ainda assim poderiam trabalhar pela liberdade e pelo progresso. Seu marido abandonou a família e era esperado que Clotilde ficasse sozinha para manter o nome e a reputação, mas a escritora preferiu desafiar as convenções sociais e manter um relacionamento marital com o jornalista Duarte Bezerra, com quem teve 4 filhos. Ela enfrentou muito preconceito ao formar a nova família, trabalhar e escrever. Quando publicou o romance A Divorciada, em 1902, o divórcio era um tema inexistente na sociedade brasileira. Ele só foi admitido no ordenamento jurídico mais de 70 anos depois, em 1977. Clotilde espelhou as próprias dificuldades de um casamento desfeito em seu livro e recebeu rejeição como resposta. Nas palavras de Otacílio Colares, seus contemporâneos estabeleceram uma espécie de cinturão de gelo, um clima pior que o de combate, o da indiferença total e mesmo criminosa, porque significou omissão de toda a geração contemporânea da autora, determinando a quase total ignorância por parte de várias gerações subsequentes. Francisca Clotilde enfrentou muitos obstáculos, mas teve uma importante produção literária e utilizou a escrita como forma de reivindicar espaço e aceitação de novos papéis para a mulher na sociedade. É um importante nome da escrita feminina no Ceará. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Estrela Fatal, uma antologia poética de Francisca Clotilde, organizada por Carla Castro. É com você, Ana Júlia. Gente, seguindo essa lógica que a Fabi falou para vocês, eu encontrei alguns poemas dela que têm essa temática acerca da escravidão, como, por exemplo, o poema dela chamado Os Libertadores. Além disso, tem outro poema dela que fala um pouco sobre essa questão da saudade, como o poema Saudades, em que ela escreveu para a irmã dela. Tem também poemas em que ela fala sobre a questão nacionalista, como, por exemplo, o poema O Ceará, que apesar de ser bastante regional, ele não deixa de ser nacionalista. Além disso, ela também tem uma grande dicotomia entre as estéticas românticas e parnasianas. Com isso, vocês devem conhecer um pouco sobre o estilo parnasiano e devem saber que ele tem uma grande preocupação com a objetividade, com as questões da natureza, com essa volta do classicismo, representando essa cultura grego-romana.
Então, com isso, eu encontrei alguns poemas dela nesse livro da professora Carla Castro e eu escolhi mencionar para vocês o poema O Alvorecer, de 1909, que diz o seguinte: vai pouco a pouco o sol iluminando, a terra que se cobre de verdores, cantam as aves pelo azul voando, seus inocentes cândidos amores. Por toda parte luzes e primores, sente-se o aroma delicado e branco, de fresca rosa as pétalas saltando, a natureza ostenta-se em fulgores. Oh, como é belo o despontado do dia, que coração não pulsa de alegria ao ver a luz avassalar a terra. Ergue-se a Deus o olhar agradecido, e o homem forte sente-se vencido pelas belezas que a manhã encerra. Esse soneto, eu percebi que ele tem bastante preocupação com a forma dele. Por quê? Porque os versos dele são decassílabos, ele tem uma forte menção aos elementos na natureza, além dele também se referir a seres divinos como o próprio Deus do cristianismo. Dessa forma, eu percebi que ele tem uma ligação com o estilo parnasiano. Além do estilo parnasiano, ela também tem uma forte concentração no romantismo, devido ao seu forte mencionar de elementos românticos, da exaltação do amor, da exaltação da saudade propriamente dita, principalmente em questões familiares. E para ressaltar isso que eu falei, eu encontrei vários poemas dela, mas eu escolhi mencionar para vocês o poema Luar de Agosto, que diz o seguinte: Luar de agosto, bela e resplandecente, quando te espalha sobre o descompasso, ao teu fulgor o coração que sente, relembra o berço e os dias já passados. Em céu sem nuvem, globo prateado, se o teu reflexo vai suavemente beijar da flor o cálice orvalhado, ou se combate nas águas mansamente, que de emoções despertas, mais chamavas e pelas serras, límpido brilhavas, teu disco argentil em doce claridade. Hoje tão longe assalta-me o desgosto, e ao ver-te belo azul luar de agosto, só me despertas mágoas e saudades. Nesse poema, eu percebi uma certa valorização de sentimentos mesmo, só que uma valorização bem exagerada devido ao próprio estilo do romantismo. Como, por exemplo, quando ela fala beija da flor o cálice orvalhado, ou se combate nas águas mansamente. Você percebe uma profundidade lírica e um uso de metáforas que evidencia essa característica romanesca, né, do próprio romantismo. Com esse trabalho, a gente teve o objetivo de apresentar para vocês alguns poemas da própria escritora, da Francisca Clotilde, no caso, que retratam essa dicotomia entre o parnasianismo e o romantismo, com o intuito de mostrar também o seu forte papel em temáticas acerca da escravidão, tendo um forte papel em jornais como o Libertador e a Quinzena, além de citar essa questão nos seus poemas, como eu mencionei para vocês, e ressaltar o quanto que o papel dela foi importante para a sociedade cearense na nossa literatura. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido o nosso trabalho. Beijos!